Boa noite e bem-vindos a mais um programa Na Verdade. Aqui falamos sobre as belezas da nossa igreja e uma visão católica do mundo atual. Durante a história da igreja, o magistério sempre propagou a dignidade e o direito das mulheres. No entanto, a sociedade moderna insiste em deturpar essa natureza. Nossa Santa Igreja acredita que somente no Espírito de Cristo a mulher pode descobrir o significado completo da sua feminilidade, tal como saiu do coração de Deus. Alguns agentes da mente revolucionária, como é o caso do movimento feminista, insistem em desconstruir a natureza da mulher, pois têm uma visão relativista do que é natural. Para nos ajudar a entender a real natureza da mulher, recebemos em nosso programa hoje o Padre Wander Maia, da Diocese de Santo Amaro. Padre, muito obrigada pela sua presença. Viviane, eu que agradeço estar aqui neste momento, conversando com vocês. E espero que seja um momento de pôr luzes, deixar algumas coisas claras para que compreendamos melhor, compreendamos bem o quão precioso para vocês é ser mulher, como já tão bem foi colocado no início, na saudação do programa, segundo o coração de Deus, segundo o seu plano, segundo o seu propósito. Obrigada, Padre, pela presença. Oi, Isa. Olá, boa noite. Queria agradecer também a presença do Padre e a oportunidade de aprender, né? Porque esse é um tema que instiga muito a gente, né? Às vezes a gente escuta algumas coisas que a gente fica até meio balançado, então eu acho que vai ser uma boa oportunidade pra gente tirar luzes, várias dúvidas mesmo. Mel? Vi, que fantástico, né? A gente já estava conversando um pouquinho. Quando você acha que já aprendeu bastante, abre uma porta totalmente nova de coisas, né? Que a gente nem sabia. Obra do Espírito Santo, né, Mel? Sempre nos surpreendendo. Sempre. E nós já vamos começar aqui, porque eu tenho certeza que você que está em casa também está aí bastante curioso com esse tema que tanto tem estado na mídia, tem estado nos meios de comunicação, mas de uma forma bastante deturpada. Padre, para nós começarmos, o que Deus sonhou para a mulher? Viviane, o primeiro ponto que eu acredito que é importante é resgatar o Gênesis. Eu tenho falado nas minhas conversas com os meus filhos espirituais, com o pessoal na paróquia, que precisa trazer de volta o Gênesis com muita autoridade. O Gênesis é o querer de Deus, é a revelação do propósito de Deus sobre o homem e a mulher. E o homem e mulher os criou. Tanto que os próprios termos originais, não vamos fazer isso aqui ficar pesado, mas já deixa claro a diferença entre os dois. E o que Deus quis para a mulher? Deus encheu a mulher, Pio XII tem uma audiência dele com casais recém-casados. Ele recebe esses casais em São Pedro, ele diz, a mulher é o sol, luminosa e com todas as qualidades com as quais Deus adotou, a sua ternura, a sua feminilidade, a sua afetividade própria, essas qualidades psíquicas, a sua dimensão espiritual sempre, quer dizer, é claro que com a graça do batismo, com a vida em Deus, a vida dada pelos sacramentos, mas ela tem uma sensibilidade para buscar e olha, e é tão precioso que, quer dizer, o pico disso tudo, claro que uma parte pequena não será, mas é que Deus criou-a para ser, acima de tudo, esposa e mãe, né? Na própria identidade da mulher já está pressuposto o quê? A maternidade. A sua biofísis, a sua compressão física, a sua natureza já pressupõe, lhe foi dada uma natureza, uma estrutura para ser mãe. Claro, dentro de um propósito, dentro de um desígnio, dentro da família, dentro do matrimônio. Olha, Viviane, temos que afirmar a beleza, a grandeza, a nobreza do ser mulher e restituir à mulher aquilo que o pecado, aquilo que as ideologias, aquilo que a deformação do entendimento sobre o que o ser humano é, lhe roubou. A mulher é muito especial no plano de Deus, no querer de Deus, tão especial que ele quis ter uma mãe. Não. Padre, hoje colocam como que ser mãe, ter filhos, isola a mulher está castigada, né? É um castigo, escravizada, né? Disso. Qual é, isso que colocam, né? Então eu pergunto, qual é o papel da mulher, segundo o cristianismo, né? Na sociedade e na vida religiosa também? Claro. Bom, a mulher tem toda uma dignidade própria. Agora, segundo o cristianismo, a primeira coisa é que a identidade da mulher é ser aquilo
para o que foi criada por Deus para ser. Primeiro, a viver a sua condição em todas as suas qualidades, torna a dizer, o seu ser feminino, essa dimensão do calor, da ternura. Depois, a mulher foi criada para ser mãe. A mulher foi criada para ser mãe. Eu me lembro como se fosse hoje, há muitos anos atrás, e eu já vou emendar com o ser religiosa. Há muitos anos atrás, eu estava numa pregação feita por uma religiosa que prega muito mundo afora, pregava muito, a irmã Bridge McKenna, a Sister Bridge McKenna, norte-irlandesa, naturalizada norte-americana, se eu não me engano, e ela dizia, eu fui criada para ser mãe, para trazer um bebezinho em minha barriga, mas por Deus, por decreto de Deus, por desígnio de Deus, porque assim compreendi, eu assumi uma outra maternidade, Que legal. que é a maternidade espiritual. Eu não fui infecunda, não é que eu me fechei, não, eu entreguei a minha vida, eu gerei, e ela gerou uma multidão de filhos espirituais. A verdade é essa, inclusive muitos sacerdotes. Mas é lindo quando ela resgata dizendo, a priori, no princípio, porque Deus me pediu outra coisa e me fez entender que pediu outra coisa, em princípio era a maternidade mesmo. Foi lindo a maneira simples como ela diz, foi feita para trazer um bebezinho em meu ventre, em meu ser, e depois dar como fruto do amor ele ao mundo. Então, eu conversava esses dias, Mel, com um sobrinho que é consagrando de uma comunidade nova, e ficou muito claro, a mulher precisa ser protegida de novo, Mel. Ela precisa ser guardada de toda a mentalidade destrutiva, desconstrutivista, de toda essa tentativa de desfigurá-la, de tirá-la do seu mundo, do seu ordo, daquilo para o que ela foi criada, porque se ela for protegida e for trazida de volta, ela vai fazer um bem gigantesco à humanidade. Ô padre, e a gente percebe, assim, quando começa a estudar um pouquinho sobre o movimento feminista, que com quanto eles busquem dar alguma legitimidade para o movimento, com interesses que seriam de fato interesses da mulher, na verdade a gente verifica muito na história das feministas e daquelas que são as feministas mentoras do movimento, desde o início, o ataque frontal ao matrimônio e à maternidade, sim, né? Sim, sim. Viviane, há poucos dias, eu me lembro de estar conversando com um sacerdote, a Mel, a Isa, onde ficou muito claro para mim uma coisa, Deus criou tudo muito bom. E no coração da criação Ele colocou o homem e a mulher. Ele colocou a mulher. O único, se eu não me engano, 16 vezes a Escritura fala sobre o termo o sopro de Deus. Deus infundiu o seu sopro. Não o ruá, o nefesh. São coisas diferentes. O nefesh é a alma, que é a marca de Deus no ser humano, que acima de tudo é a capacidade de conhecer e de amar. E aqui que é o essencial, quando os criou, a única criatura que traz o nefesh de Deus é o homem, a mulher, o ser humano. É a única criatura. De tal maneira que Deus criou, viu que era bom, colocou o ser humano no centro da criação. E esse sacerdote me falava uma coisa que chamou a minha atenção, meu Isa, isso aqui, Viviane, que o diabo vem na história, ele vem recriando. Deus fez uma criação, ele vem fazendo outra. Historicamente, já notaram que o diabo vem criando? Sim. Criando modelos, criando arquétipos distorcidos, mutilados, torpizados, daquilo que foi a criação de Deus. Então, o que o feminismo produziu foi uma aberração, Viviane. O que o feminismo produziu, como todas as ideologias produzem, foi uma mutilação, foi a total descaracterização da mulher em sua condição psicológica, psíquica, humana. Por que não? Porque se você estraga a matéria na qual Deus vai infundir o seu amor e o seu nefesh, você estragou a possibilidade de que ele infunda. Exatamente isso. Apodreça o barro, e o barro que ele plasmou com a sua mão e soprou o nefesh, o sopro da vida, a alma, quer dizer, está perdido. De tal maneira que o que o feminismo fez, e aqui nós vemos a sua malevolência, e como todas as ideologias são mentiras, toda ideologia é o quê? É uma mentira. Essa história de antítese,
Para mim é mais do que isso. Porque assim, a ideia revolucionária é sempre contrapor aquilo que foi posto até aqui, tentando evidenciar que o que foi posto até aqui não era tão aquilo que se disse que era antes. Quer dizer, a mulher não é tão mulher quanto o que foi ensinado que era, o homem não é tão homem quanto o que foi ensinado que era. Recriemos. Recriemos. Recriou-se o quê? Quer dizer, a partir do momento que você vê que a mulher ela abdica da sua própria identidade, da sua própria vocação. Uma pergunta que eu vou falar aqui, uma estupidez agora, hein, Isabel, Viviane, uma estupidez. É possível, é provável que um peixe abdique de viver na água sem que ele morra? É impossível, né? Não tem como. Quer dizer, você tira dos... Se uma criatura irracional, que é só uma criatura, que deve ser valorizada porque saiu das mãos de Deus, mas se tirada de seu habitat natural, ela vai morrer fatalmente, e ainda que a criação deve ser desenvolvida e adequadamente usada em favor da plenitude da vida humana, mas voltando aqui, você tira a mulher do seu habitat natural, do seu ser mãe, do seu ser esposa, do seu ser a senhora de um lar. O nome de Eva, que é muito belo, não, Viviane? Porque ela era Havá, ele era Adão, né? Adão, que vem da palavra argila hebraica, e ela era Havá, a mãe de todos os viventes. Depois isso vai terminar em Nossa Senhora. De tal maneira que, resumindo, o feminismo é uma falácia, o feminismo é uma mentira desconstrutivista que tem uma única finalidade, Viviane: matar na mulher aquilo que é a sua identidade, o seu ser mais profundo. A tal ponto que, chegando o momento que ela, não sendo mais aquilo que ela é de fato, eles alcançaram o seu fim, e aí nós vamos ter um prejuízo sem tamanho, que é o que já estamos tendo, hein? Qual é o fim desses movimentos revolucionários, padre? O que eles querem ao fim e ao cabo? Você tocou no ponto essencial, Viviane. Todos os movimentos revolucionários, a revolução ela tem um único fim. O que não é possível, na sua primeira parte, objetivamente falando, não é possível. É uma quimera, mas é o seu fim último, a destruição de Deus e da família. Toda mente revolucionária, ela só tem um objetivo: a destruição de Deus e da família. Essa história de que na base da revolução está a busca de uma condição melhor para o ser humano, tanto é verdade, isso é uma tolice, isso é uma estupidez. Porque como é que eu posso dizer que eu quero as condições melhores para uma casa quando eu estou demolindo paulatinamente os seus alicerces? Eu quero deixar essa casa mais bonita, eu quero deixar essa casa mais arrumada, mas então agora eu vou começar por demolir os seus alicerces. Quer dizer, tirar do último, solapar do último alicerce, o que vai acontecer? Ela vai para o chão. A casa está ruindo. Nós estamos querendo construir uma nova casa, solapando os seus alicerces, mas que estupidez, que coisa mais sem sentido é essa? E toda mente revolucionária, Viviane, por excelência, ela tem como duplo fim a extinção da família e a extinção de Deus, que não é possível. Mas quais são as únicas duas instituições, e que eu penso na Santa Igreja mesmo, na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que foram deixadas por Deus? A Igreja, não estou falando igrejas, eu estou falando igreja, com I maiúscula e singular, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja e a família. Qual que é a luta da mente revolucionária hoje de forma assim descarada, não é mais nem velada, é descarada? É atacar a família, e aí se desdobra em mil coisas, a ideologia de gênero, a fomentação das legislações mundo afora pró-dissolução da família, pró-divórcio, pró-aborto. Agora nós vamos viver essa batalha em nossa terra cada vez mais claramente. E daí isso tudo vai se desdobrando. O que nós temos no fundo, Viviane, é preciso pensar isso, Isa, com toda a clareza do mundo. Quebrem a ilusão de que a mentalidade revolucionária está preocupada com alterar apenas, única e exclusivamente, um meio econômico, um meio de produção, um meio de desigualdade. Isso, de estabelecer uma igualdade social sobre a terra. Isso é de uma pobreza, de uma falta de critério, de uma falta de conhecimento da realidade sem par. A mentalidade revolucionária, ela tem que, e é a sua única chance de se estabelecer,
ela tem que proclamar a morte de Deus e ela tem que financiar, ela tem que propugnar o fim da família. E eu percebo, não sei o que as meninas percebem, mas eu imagino que deve ser também essa mesma percepção, que muitas vezes nós caímos meio que no conto do vigário com essas conversinhas desses coletivos, dessas defesas de minorias, da mulher pobre, da mulher pobre negra, né, do trans. Eles vêm sempre com um discurso muito sedutor e nós precisamos ser astutos, né, padre, com relação a esses discursos. Eu não sei o que a Mel e a Isa pensam também nessa matéria, claro que pensam a partir da verdade, da plenitude que é Cristo. A gente está aqui fervendo em pensamento, não está falando mais, está fervendo. Mel, o que tem que ficar claro para nós, Viviane, é que quando se categoriza, toda tentativa de categorizar é instrumentalização. No fundo, eles estão fatiando, eles estão dividindo a sociedade em fatias, para decompô-la, para desaglutiná-la em torno de um epicentro. Quer dizer, peguem a civilização europeia no seu auge. No seu auge. Eu vou ser muito prático, Viviane, na Alta Idade Média. Na Alta Idade Média, a civilização europeia tinha um denominador comum, que era o quê? A fé católica. Então, toda a civilização europeia, ela girou em torno do quê? Da fé católica, da glória de Deus, do para Deus o melhor. Do querer o que Deus quer, do pôr em prática aquilo que Deus determinou, o bem que isso produziu. Sabem, eu vou contar um fato, que quando a França teve um rei que foi canonizado, que é Luís IX, o rei monarca virada do século XII para o século XIII. Foi muito santo. Peguem o testamento espiritual que ele escreveu para o seu filho, Viviane, e vocês choram. É um testamento espiritual. Já viu, não, Isa? Já, é maravilhoso. É maravilhoso, o que os pais deveriam ter em casa e ler para os seus filhos diariamente. Está ali, esse é o testamento, o maior de todos os tesouros. O que acontece? Os mentores da Revolução Francesa, que foi assim, um dos golpes mais duros, um dos golpes mais terríveis, um dos golpes mais dolorosos contra a verdade, contra a civilização cristã, contra a civilização europeia, dados até hoje. Se quiserem entender o que aconteceu, por que chegamos ao grau que nós chegamos em nossos dias, tem que entender a Revolução Francesa. Ora, os mentores da Revolução Francesa, o Marat, Robespierre, o Danton, eles reconhecem, depois daquela matança toda, que depois de terem feito tudo o que fizeram, pintado e bordado, deitado e rolado, massacrado, irrigado o chão da França com o sangue dos inocentes, eles não vão usar essa expressão, mas ter feito tudo o que fizeram, eles não conseguiram atingir o mínimo bem-estar temporal, social, perto daquilo que foi a França nos dias de Luís IX, de São Luís da França. Um rei santo, com a luz do Evangelho, a verdade de Cristo, a fidelidade à Igreja, a França, a filha primogênita da Santa Igreja, à frente de um povo com as categorias que deveria levar em frente o amor, o bem, a verdade, a justiça. Agora, essa coisa, enfim, Viviane, de dividir, é a ideia do revolucionário. Vamos fatiar, vamos desaglutinar, vamos rachar no meio, fragmentar, porque aí nós conquistaremos com mais facilidade. É a mentalidade do revolucionário, uns contra os outros, os negros contra os brancos, a luta de os classes pobres, em tudo quanto o tempo inteiro. É tese e antítese. Isso. A tese são os brancos, a antítese são os negros. Disso vai sair uma síntese, ninguém sabe qual é a síntese, vai ser sempre algo pior do que o que se tinha antes. E especificamente, padre, no movimento feminista, o homem tem ficado numa situação muito complicada, porque eu tenho a impressão que o homem, ele não sabe mais como se portar, inclusive, ele não sabe mais como exercer o masculino. Mas sabe que antes disso, Vi, eu estava pensando uma questão que eu acho que, por que eu quero colocar um pouco antes? Porque eu acho que daí já dá um gancho para o padre falar, que a hora que o padre falou que a gente precisa voltar ao Gênesis, né? Isso, padre, as meninas já sabem o quanto que eu amo essa questão de voltar à origem. Porque a gente já conversou algumas vezes sobre como isso até nos cura, né? A gente voltar aos planos de Deus originais, né? E o Espírito Santo, ele é mestre, né? Em olhar o que está o caos e ele ir conduzindo. Mas quando a gente volta para o Gênesis também, ali
tem uma imagem muito forte de como a serpente seduz Eva. E é através de Eva que ela atinge Adão, né? A hora que o senhor falou, eu fiquei pensando isso. Se eu estiver errado, padre, o senhor pode me corrigir que eu não tenho problema nenhum, eu gosto de aprender, tá? Porque a serpente, ela coloca uma imagem errada em Eva em relação a Deus, né? Porque ela faz Eva questionar e querer ser como Deus, né? E aí, com essa imagem, então, daí me vem muito o que a Vivi está falando, que o movimento feminista, ele começa a colocar imagens no nosso coração, na mulher, que quando a mulher enfrenta um problema em casa, daí já não é mais... Ela não busca uma solução de como ela pode levar aquilo para Deus, mas ela começa a se sentir oprimida. Ela começa a se sentir... Uma luta de forças, mas né? isso tudo porque está mexendo lá na imagem que ela tem, né? E esse já foi o movimento da serpente, né? De Satanás. E que em Cristo, com Nossa Senhora, a plenitude, né? Da mulher. E depois o movimento feminista vem, não quer deixar a mulher ser mulher, né? E, então fiquei pensando isso, padre. Olha, Isa, eu tenho para mim, Mel, Viviane, eu tenho para mim que... E eu converso isso com os noivos que preparamos na paróquia para o matrimônio. Tá, Deus criou a mulher, excepcional, não? Adornada com todas as qualidades, para além dos dons préternaturais que pertencem aos dois. A impassibilidade, a imortalidade, a unidade, e aí vai, mas com aquilo que lhe era próprio, com o seu caractere psicológico, humano, físico. É diante dela que o homem entende que é homem e que ela entende que é mulher. O espelho onde cada um se reconhece e que é diferente do outro é olhando para o outro. Porque olha para o outro e olha para si, para o Walter e olha para si, e aí reconhece, quer dizer que no tu, no reconhecimento da diferença que está no tu, é que eu reconheço a mim mesmo, né, Viviane? Agora, então, Satanás chega para ela e fala assim, é a antítese. Olha, você ouviu até agora que você foi criada para ser isso, para fazer isso, para ser isso, para ser assim. Já experimentou pensar em ser de outra maneira? E eu te desafio a pensar assim, eu vou um pouco mais longe, Isa, vamos lá. Mulher foi criada para ser esposa, para ser mamãe, para ser a senhora da casa, para ser Ravá, mãe de todos os viventes. O diabo diz assim, olha, uma bobagem tudo isso. Para. Vamos fazer o seguinte, vamos viver, vai viver sua vida, vai fazer de forma diferente, vai galgar seus passos. Diz para Adão que você não é pau mandado dele, desculpa, e que você tem total autonomia sobre si mesma, que você vai fazer a coisa. Experimenta, Eva. Experimenta fazer do seu jeito e eu te dou certeza absoluta que você não vai se arrepender. Se você não gostar do que você viu, você me fala. Pô, mas é o pai da mentira. O que você aprende de um mentiroso? Né? É aquela coisa mais ou menos como, me desculpe, como chefe de uma organização criminosa que mata o esposo e manda coroa de flores para o sepultamento. Desculpe-me a pobreza, a vulgaridade da expressão. É o que o diabo faz o tempo inteiro. E ela vai e embarca. Quer dizer, Eva, não é bem assim, não. Vamos fazer de forma diferente. Você vai ver que é muito melhor. Você vai se sentir livre. E a hora que ela faz... A hora que ela determina o que vai ser bom para ela, é esse o pecado original. O que é o pecado original, Viviane? O que é, Mel? O que é, Isa? É o momento em que o homem solapa, em que ele usurpa, em que ele assume para si a definição do critério do que é o bem e do que é o mal. Ela vai definir o que é o bom e o que é mal para ela. Acabou. Espatifou. E aí, nesse instante, a sua colocação foi perfeita. Aqui, o pai, o autor do feminismo, é o pai da mentira. É ele próprio. Nesse momento, ela percebeu que diante daquilo que Deus, da imagem que Deus colocou nela, do que ela deveria ser, que é plenitude, que é beleza, e o que ela então havia assumido sobre si mesma para si, ela vê o desastre, ela vê o caos que tinha se instaurado. E aí, Viviane, enfim, vai vir uma nova Eva, que vai restaurar isso tudo. Gente, tá maravilhoso. Eu quero fazer uma pergunta depois, mas a gente tem que ir para um intervalo. Sim, então continuem aí com a gente, que tá maravilhoso o programa hoje. E, na verdade, vamos continuar mais com o padre falando sobre a verdade, né, do feminismo. Volta já já.